Você gostaria de fazer uma boa leitura e uma boa interpretação da Bíblia, sem ser enganado, sem ser manipulado? Eu vou te dar hoje a 8ª regra de uma boa interpretação, uma boa leitura da Bíblia. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Eu sempre tenho dito para vocês que a hermenêutica, a arte de interpretar a Bíblia, tem mais de 40 regras. Se você aprender essas 40 regras, você vai conseguir fazer uma boa leitura, uma boa interpretação e nunca mais vai ser enganado e manipulado pelos religiosos e pelas pessoas mal intencionadas. E eu sempre separo 7 regras que são as principais. Hoje eu vou falar para você da 8ª. Mas vamos lá. A primeira regra é Jesus. Jesus é a principal chave de interpretação. Fique com o que Jesus ensinou, não com o que os outros personagens falaram, fizeram e ensinaram. A segunda é o contexto. Não leia só o texto, não. Leia tudo o que se diz antes e tudo o que se lê depois. A terceira é a língua original. Vai investigar se o texto que você leu é assim de verdade que está escrito no hebraico e no aramaico do Antigo Testamento e no grego do Novo. Se você aprender na língua original, você vai descobrir muito engano, muita manipulação e muita heresia. Em quarto lugar, qual era a cultura e o costume na época em que o texto foi escrito? Muitas vezes um texto é escrito baseado na cultura e no costume da época. Em quinto lugar, o que a história diz? Então analise a história geral, a história da igreja, a história de Israel, que você vai ver que tem muita gente enganando, manipulando as pessoas, porque as pessoas não conhecem a história, entendeu? Então, se conhecessem a história, não seriam enganados, não seriam manipulados e fariam uma boa interpretação da Bíblia. Em sexto lugar, o que a lei da época que o texto foi escrito diz? Muitos textos é baseado na lei da época, não serve para ser praticado hoje, era para aquela lei naquele momento. A 7ª regra de interpretação: quem escreveu? Para quem escreveu? Por que escreveu? O que estava acontecendo quando o texto foi escrito? Qual o objetivo de quem escreveu? Muitas vezes, entender isso, quem, por quê, para quem, vai fazer com que você faça uma boa leitura e não seja manipulado. Agora vamos à 8ª, a principal regra. Você sabia que 80% do que está escrito na Bíblia não é para a sua vida hoje, não é para os dias de hoje, não é para a igreja hoje? É um aplicativo, era algo para ser aplicado naquela época, naquela circunstância. Presta atenção, 80%. Então, quando você lê a Bíblia, entenda que a maioria daquilo que foi escrito não é para a sua vida, não é para a minha vida, não é doutrina, não é prática para a igreja nos dias de hoje. Foi escrito para aquela época, naquele contexto, para ser aplicado e praticado naquele momento, diante daquelas circunstâncias. Entendeu isso aí? Quantas vezes algo que era para a época vira doutrina, ensinamento nos dias de hoje, e as pessoas aceitam como se fosse verdade? A dica é: quase tudo, 80% do que está na Bíblia não é prática para a sua vida hoje, ok? E me falta tempo para explicar isso aí. Por exemplo, um filho que desobedecesse o pai mais de uma vez, ele tinha que ser apedrejado até a morte. A filha que perdesse a virgindade antes do casamento tinha que ser apedrejada até a morte. Uma mulher no período menstrual, se ela tocasse numa pessoa, tinha que ser apedrejada até a morte. Uma mulher que o marido se envolveu numa briga e ela entrou para ajudar o marido na briga, tinha que amputar o braço direito dela, a mão direita dela, porque ela ajudou o marido. Pedro e Paulo diz que as pessoas podem ter escravos e que os escravos têm que ser submissos aos seus senhores. Isso é palavra para o dia de hoje, entende? Paulo vai dizer que quem deseja o episcopado, ou seja, bispo, presbítero e pastor, quem deseja o episcopado tem que ser marido de uma só mulher. Se a pessoa não era do episcopado, ele podia ter quantas ele quisesse. Isso é palavra de Deus para o dia de hoje? Querido, 80% do que está na Bíblia não é prática para a minha vida, para a sua vida nos dias de hoje. Está aí a 8ª e importante regra de interpretação.